Fala, engenheiros! Hoje nós vamos falar sobre controle de obra e a importância, né, de ter um engenheiro acompanhando a obra para que realmente a obra saia como programado. E para isso também é importante a gente ter essa noção, né, para que quando a gente vai ser contratado com o cliente, oferecer o máximo de serviço possível e mostrar essa importância dele ter um engenheiro acompanhando para que realmente a obra seja controlada e esteja dentro, né, daqueles custos que foi programado, daquele prazo que você foi, né, planejou para que a obra ocorresse, tá? Porque não adianta nada fazer um belo de um planejamento, uma bela de uma programação e depois não ter ninguém para controlar essa obra. Aí a obra vai e você engavetou tudo aquele trabalho que fez durante o planejamento e programação e não fez o controle. Então como fazer esse controle, né? Então como acompanhar? É a hora de acompanhar a obra com todo esse material que nós construímos durante o planejamento, a programação, ok? Então diante dos programas, né, do cronograma físico, do cronograma financeiro, que a gente falou nos vídeos anteriores, se você não viu, assista os vídeos anteriores. A gente vai ter o acompanhamento da obra e aqueles cronogramas vão ser o nosso guia, que vão nos orientar exatamente, né, saber, ó, estou no prazo certo, né? Estou gastando dentro do que eu esperava, né, nesse mês, nesse exato momento, vamos dizer que passou 3 meses a obra, né? O que eu gastei está dentro do meu cronograma físico? Ou gastei a mais, ou gastei a menos? Tá? Então é importante. Claro que você não vai acertar 100%, mas você tem a direção, você tem aquele mapa que você criou durante o seu planejamento e na programação, tá? Que foi feito antes de iniciar a obra. Então agora já iniciou, você vai acompanhar. E essa obra ela tem que ser acompanhada com esses cronogramas. Agora, como que você vai saber exatamente se está dentro, né, daquele momento ou se gastou aquele momento? Você tem que fazer medições. As medições nada mais é do que você, periodicamente, de repente, depende do porte da sua obra, mas você tem que fazer medições semanais, quinzenais ou mesmo mensais. Você vai chegar nesse dia e vai ver, né? Anotar aqui, pô, fez a laje? Tá na laje. Foi concretada? Foi concretada, tal. Então aí eu faço aquela medição no sentido, sei exatamente a fotografia daquele momento e aí eu tenho meus cronogramas para serem comparados e verificados. Se não está dentro do cronograma, o que é que eu preciso fazer para retomar, né, a obra, para que ela esteja novamente dentro do cronograma, para que não atrase, né? O objetivo final e o foco é no resultado final. Então a gente pode atrasar em alguns momentos da obra, mas lá no final a gente vai, né, procurar fazer com que não atrase o final da obra, que ela se mantenha naquele prazo e também se mantenha com aquele custo. Então a gente, fazendo o controle, a gente identifica naquele exato momento durante a obra e não vai, né, verificar isso só no final, como muitos, né, fazem, não tem controle, não tem engenheiro acompanhando, não tem planejamento, só no final que ele vai ver que estourou o orçamento ou estourou o prazo. Então, esse acompanhamento, que é justamente o momento onde você está controlando tudo aquilo que foi planejado, programado, se está sendo realmente executado dessa forma. E aí sim, você vai ter muito mais segurança, né? No sentido assim, você sabe o que você está fazendo, tá? Então tudo isso, claro, acontece com a necessidade, né, de você ter um relacionamento com a mão de obra direta, né? Você tem que ter liderança, você tem que saber provocar a produtividade, né, dessa mão direta e também da mão de obra especializada. Às vezes vem, por exemplo, um pessoal do gesso vem né, durante aqueles dias na sua obra e você precisa também acompanhar a produtividade no sentido, qual é o início desse trabalho e qual é o fim, que foi feito na programação. E agora, está sendo executado? Está sendo executado como deve ser? Se você não acompanha, não tem controle, as coisas não vão acontecer, ok? Então um relacionamento, tá, com os colegas e parceiros de profissão também é muito importante, porque muitas vezes há necessidade de ter alguma atividade, né, específica, aonde entra outros colegas. Então, de repente, vamos dizer, uma obra, dependendo do porte, né, já entra, por exemplo, em quadro elétrico, com transformadores, isso aqui. Então entra lá um profissional, um engenheiro, né, dentro do ramo da eletricidade, para você poder também ter essa parceria e fazer com que ele entre no momento certo, né, do seu cronograma,
tá? Para que aquela atividade seja feita e executada. Assim mesmo, o controle é muito importante também na compra de materiais com seus fornecedores. Quando você tem lá o seu cronograma físico e você sabe que o mês que vem você vai precisar de determinados materiais, você já começa desde já a cotar, a ver os preços, a selecionar, a ver quais são fornecedores que têm aqueles materiais, qual a qualidade dos materiais de cada fornecedor, para quando chegar no momento certo, você comprar. Então, o relacionamento com o fornecedor é fundamental nesse momento do acompanhamento da obra. Assim como é importantíssimo também, a gente sempre tem que lembrar que o foco é no resultado da obra e no cliente. O cliente está satisfeito? Como é que está? O cliente está sabendo o que a gente está fazendo? O cliente está satisfeito no sentido assim, se ele está sabendo o que a gente está fazendo, é mais um motivo para ele estar satisfeito. O duro é quando o cliente não sabe do que você está fazendo, não tem noção, fica com medo, fica preocupado e não tem confiança, passa a não ter confiança em você. Então, fique lado a lado do seu cliente. É uma maneira também de você estar controlando a obra e com o foco no cliente, sabendo que ele está coerente. Se houver algumas mudanças, algumas situações de reajustes, em termos de mudança de algum material ou outro, o cliente está sabendo e você está dando a tranquilidade a ele desse desenvolvimento. Tá? Então aí a gente garante algumas metas também durante o controle, que é, por exemplo, metas de produtividade, de qualidade, A gente, por exemplo, não adianta também falar assim, eu vou seguir o meu cronograma, vou fazer no prazo e vou fazer nesse custo, só que eu começo para manter o custo, a diminuir a qualidade dos meus materiais. Então isso é muito ruim, não pode acontecer. Nós temos, às vezes, também controle de obras grandes, obras públicas, por exemplo, tem a fiscalização. Então tem um outro engenheiro que vem fiscalizar o seu trabalho. Então também é uma maneira de controle, de você saber as medições, saber aquele momento, saber que o fiscal tem aquela qualidade necessária, a produtividade necessária, e esse fiscal, então, vai estar simplesmente sendo um parceiro seu e falando, beleza, tá jóia, é isso aí mesmo, tá? E aí, então, você também precisa, claro, ter o controle de segurança, da sua obra e principalmente ter a direção em relação ao prazo e o custo, ok? Então, se você gostou, faça seu joinha e também faça todo o comentário necessário. Se quiser saber mais sobre isso, nós temos aulas que se aprofundam nesses assuntos. Isso no Clube da Construção e no Fórmula do Engenheiro Empreendedor. Se você estiver interessado, faça um comentário aqui, entre em contato comigo e aí a gente vai resolver esse problema, tá ok? Então, até o próximo vídeo.